Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus e encontrarmos ânimo para enfrentar os dias em que vivemos. Hoje vamos falar sobre um tema profundamente atual e necessário: a esperança cristã em tempos de incerteza. Vivemos em um mundo marcado por instabilidade, crises econômicas, problemas de saúde, mudanças sociais rápidas e, muitas vezes, situações pessoais que parecem fugir do nosso controle. Em meio a tudo isso, é natural que surjam sentimentos de medo, insegurança e até desânimo. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo precioso. Nós não estamos sozinhos. Em Romanos capítulo 15, versículo 13 está escrito: "O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo." Esse versículo nos mostra que a esperança não é apenas um sentimento humano passageiro, mas um dom que vem do próprio Deus, sustentado pelo Espírito Santo. Quando falamos de esperança cristã, não nos referimos a um simples otimismo ou a uma expectativa incerta sobre o futuro. A esperança que vem de Cristo é firme, segura e inabalável, porque está fundamentada no caráter imutável de Deus. Diferente das promessas do mundo, que mudam com o tempo e as circunstâncias, as promessas do Senhor permanecem para sempre. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras em Romanos em um tempo de perseguição e desafios. Ele sabia, por experiência própria, o que significava viver em meio a incertezas. E ainda assim, sua mensagem foi clara. A nossa alegria e paz não dependem do que está acontecendo ao nosso redor, mas de onde está firmada a nossa fé. Talvez você esteja passando por um período de instabilidade, problemas financeiros, enfermidades, solidão ou dúvidas sobre o futuro. Mas saiba que a esperança em Cristo é uma âncora firme que sustenta a nossa alma. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lemos: "Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura." Imagine um navio em alto mar, enfrentando ventos e ondas fortes. Sem âncora, ele fica à deriva, sem direção. Mas quando lança a âncora em águas firmes, ele permanece estável mesmo que a tempestade continue. Assim também é a esperança que temos em Jesus. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece incerto. Neste primeiro momento da nossa reflexão, quero convidar você a olhar para a sua vida e refletir. Em que ou em quem você tem colocado a sua esperança? Nas circunstâncias, nas pessoas, ou no Deus eterno que jamais falha? A verdadeira esperança não é frágil, não depende da economia, do governo ou das condições ao nosso redor. A verdadeira esperança é uma pessoa: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar juntos neste momento. Senhor nosso Deus, agradecemos porque em Ti encontramos a verdadeira esperança. Mesmo em tempos de incerteza, sabemos que Tua palavra é firme e Tuas promessas são fiéis. Enche o nosso coração de paz, alegria e confiança em Ti. Que possamos descansar em Tua presença e caminhar seguros, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus oramos, amém. Querido irmão, querida irmã, essa foi apenas a introdução da nossa reflexão sobre a esperança cristã. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais como essa esperança se manifesta em nossas vidas e como podemos cultivá-la em meio às dificuldades. Fique conosco, porque Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Quando falamos em esperança, muitas vezes pensamos em algo que desejamos alcançar no futuro, mas que ainda não temos certeza se vai acontecer. No entanto, a esperança cristã é diferente. Ela não se baseia em possibilidades incertas, mas em promessas garantidas pelo próprio Deus. Isso significa que a nossa esperança não é apenas para o amanhã, mas também para o hoje. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Essas palavras foram ditas a um povo que vivia no exílio, enfrentando tempos de dor, incerteza e perda. Israel estava distante da sua terra, vivendo sob domínio estrangeiro.
Aos olhos humanos parecia que tudo estava perdido, mas Deus, através do profeta Jeremias, trouxe uma mensagem de encorajamento. Os planos do Senhor continuam de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Da mesma forma, muitas vezes olhamos para a nossa realidade e vemos apenas portas fechadas, problemas acumulados e um futuro obscuro. Mas Deus nos lembra que Ele tem planos de esperança para cada um de nós. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que nem sempre a compreendamos de imediato. A esperança cristã não é apenas esperar que as coisas melhorem, mas confiar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos saída. Essa confiança traz paz ao coração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensinam: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja como a esperança e a paz caminham juntas. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, deixamos de carregar o peso sozinhos. A ansiedade se transforma em confiança e o medo se transforma em descanso. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso viver essa esperança no meu dia a dia, quando os problemas são tão grandes? A resposta está em voltar os olhos para Cristo e não para as circunstâncias. Pedro, quando caminhou sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, conseguiu andar sobre o mar, mas quando olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Assim também acontece conosco. Quando focamos apenas nas dificuldades, afundamos em desespero. Mas quando olhamos para o Senhor, encontramos força para continuar. A esperança não elimina as tempestades da vida, mas nos dá firmeza para atravessá-las. Assim como o salmista declarou no Salmo 42, versículo 5, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa é uma escolha diária. Colocar nossa esperança em Deus. Mesmo quando os sentimentos nos puxam para baixo, precisamos lembrar a nossa alma que o Senhor é digno de confiança. Vamos orar juntos. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes deixamos que a ansiedade e o medo dominem o nosso coração. Mas hoje escolhemos colocar a nossa esperança em Ti. Ajuda-nos a confiar nos Teus planos, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente, e que possamos descansar no Teu amor fiel. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã, que essa palavra fortaleça a sua fé e encha você de confiança no Senhor. Nos próximos momentos, vamos continuar refletindo sobre como essa esperança pode transformar não apenas a nossa vida pessoal, mas também a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. A esperança cristã não é apenas uma ideia bonita, mas uma realidade que transforma a forma como vivemos. Quando entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas, começamos a enxergar as situações de maneira diferente. Mesmo em meio às provações, podemos ter a certeza de que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa nos lembra de que nada é desperdiçado na vida do cristão. Até mesmo as lutas, as dores e as incertezas podem ser usadas por Deus para nos moldar, fortalecer a nossa fé e nos aproximar mais dele. Pense em José, filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo, injustamente acusado e lançado na prisão. Aos olhos humanos parecia que sua vida estava destruída, mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito, para que pudesse salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. José mesmo declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Assim também acontece conosco. O que muitas vezes parece ser um fim, é na verdade o começo de um novo propósito.
A esperança cristã nos ensina a confiar que Deus está escrevendo uma história maior, mesmo quando não entendemos os capítulos que estamos vivendo agora. Isso não significa que não sentiremos dor ou tristeza. Jesus mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo nos dá a certeza de que as dificuldades são passageiras e que, em breve, veremos a glória de Deus se manifestar. Quando olhamos para a vida com essa perspectiva, nosso coração encontra descanso. Em vez de vivermos dominados pelo medo do amanhã, podemos viver em confiança hoje. Essa é a diferença entre a esperança que o mundo oferece e a esperança que temos em Cristo. A esperança do mundo é frágil, baseada em circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Mas a esperança em Jesus é sólida, porque está baseada em sua vitória eterna. E é essa esperança que nos capacita a enfrentar a vida de cabeça erguida. Em vez de nos rendermos ao desespero, podemos escolher louvar a Deus em meio às lutas, assim como Paulo e Silas, que cantaram hinos ao Senhor enquanto estavam presos. Eles não se deixaram vencer pelo medo, mas confiaram no poder de Deus, e a prisão não foi o fim, mas o lugar onde milagres aconteceram. Talvez você esteja se sentindo preso pelas circunstâncias, sem ver saída para os seus problemas. Mas lembre-se, Deus pode transformar prisões em lugares de libertação. Ele pode usar até mesmo os momentos mais difíceis para revelar seu poder e sua graça. Vamos orar juntos. Senhor amado, obrigado, porque nada em nossa vida está fora do teu controle. Mesmo quando enfrentamos dores e desafios, sabemos que o Senhor está conosco e que tem o poder de transformar o mal em bem. Dá-nos a fé de José, a confiança de Paulo e Silas e a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus oramos, amém. Querido irmão e querida irmã, que essa esperança fortaleça o seu coração e renove a sua fé. Continue firme, porque Deus está escrevendo uma história de vitória para você. No próximo momento da nossa reflexão, vamos falar sobre como essa esperança nos ajuda, não apenas a suportar as dificuldades, mas também a sermos luz para outras pessoas que enfrentam tempos de incerteza. A esperança cristã não é apenas algo que guardamos dentro de nós, mas também uma luz que compartilhamos com o mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso significa que, quando vivemos a esperança em Cristo, nossa vida se torna um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas pessoas vivem mergulhadas em desespero, buscando respostas em lugares errados, e nós temos a oportunidade de mostrar, com atitudes e palavras, que existe um caminho melhor, um caminho de paz e salvação. Quando alguém olha para nós em meio às dificuldades e vê que não nos deixamos abalar, essa pessoa se pergunta de onde vem tamanha confiança. E é nesse momento que podemos apontar para Jesus, a fonte da nossa esperança. O apóstolo Pedro nos orienta em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse versículo nos mostra que a esperança cristã não é silenciosa. Ela gera perguntas, desperta curiosidade e abre portas para que possamos compartilhar o Evangelho. E não se trata apenas de falar, mas também de viver de forma coerente, demonstrando amor, compaixão e fé em cada atitude. É nos momentos de crise que o mundo mais precisa enxergar a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Enquanto muitos se desesperam, nós podemos oferecer palavras de encorajamento, gestos de solidariedade e orações cheias de fé. Ser luz significa ser presença de Deus onde há trevas, ser voz de esperança onde reina o medo. Talvez você pense, mas eu sou fraco, tenho minhas próprias lutas, como posso ser luz para os outros? A resposta está em lembrar que não é pela nossa força, mas pela graça de Deus. Quanto mais dependemos dele, mais o seu poder se manifesta através de nós.
O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que até mesmo nossas fragilidades podem ser usadas por Deus para mostrar ao mundo a grandeza de sua graça. Quando as pessoas veem que, apesar das nossas limitações, continuamos firmes na fé, elas percebem que existe algo maior sustentando a nossa vida. A esperança em Cristo nos transforma em mensageiros da paz. Não podemos guardar só para nós o que recebemos de Deus. Somos chamados a levar essa esperança a quem está ao nosso redor, seja com palavras de consolo, com atitudes de bondade ou simplesmente com uma oração feita em favor de alguém. O mundo precisa de cristãos que irradiem a esperança verdadeira. Não uma esperança baseada em promessas humanas, mas em Jesus Cristo, que venceu a morte e reina para sempre. Quando carregamos essa certeza, nossa vida se torna um farol que aponta para a eternidade. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chama para sermos luz neste mundo. Ajuda-nos a viver de tal maneira que as pessoas vejam em nós a esperança de Cristo. Que possamos ser instrumentos de encorajamento, levando amor, paz e fé àqueles que estão em meio à escuridão. Usa-nos para refletir a Tua glória e para que muitos conheçam o Teu Filho Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, a esperança que recebemos não pode ficar escondida. Ela é um presente que precisa ser compartilhado. No próximo momento da nossa reflexão, vamos conversar sobre como essa esperança nos fortalece diante das perdas e sofrimentos, quando parece que não há mais forças para continuar. Mesmo quando enfrentamos perdas, decepções ou momentos de dor intensa, a esperança cristã nos dá forças para continuar. A vida nem sempre é fácil, e muitas vezes somos surpreendidos por situações que nos parecem insuportáveis. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele e a não desistir. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essas palavras nos lembram de que Deus não se distancia das nossas dores. Pelo contrário, Ele se aproxima quando estamos fragilizados, oferecendo consolo, força e a certeza de que não estamos sozinhos. A esperança em Cristo nos ajuda a enxergar além da dor imediata, para perceber que Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Quando passamos por perdas, seja de entes queridos, oportunidades ou sonhos, é natural sentir tristeza, medo e desânimo. No entanto, a esperança cristã não nega essas emoções. Ela nos ensina a levar tudo diante de Deus e confiar que Ele tem um propósito maior. O apóstolo Paulo, mesmo enfrentando prisões, perseguições e enfermidades, dizia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18: não fixamos nossa atenção nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, pois as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Essa perspectiva nos dá coragem para continuar, sabendo que as dificuldades passageiras não podem apagar a eternidade que nos espera. A esperança cristã transforma a maneira como vivemos cada desafio. Ela nos permite ver cada provação como uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprofundamento da fé e de experiência do amor de Deus. Às vezes, somos tentados a buscar soluções rápidas e fáceis para aliviar nossa dor, mas a verdadeira esperança nos convida a permanecer firmes, confiando no tempo e na vontade de Deus. Lembre-se do exemplo de Jó, que mesmo diante de perdas imensas, manteve a fé e declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. A esperança dele estava alicerçada na confiança em Deus, e não nas circunstâncias ao redor. Quando cultivamos essa esperança, passamos a encarar a vida de maneira diferente. As dificuldades continuam, mas não nos definem. Nossa identidade passa a estar em Cristo, e Ele nos lembra que somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça desmoronar,
podemos caminhar com confiança, sabendo que Deus está conosco. A esperança cristã nos fortalece, sustenta a alma e nos capacita a superar qualquer obstáculo. Vamos orar juntos. Senhor amado, sabemos que a vida pode ser difícil e cheia de perdas, mas hoje escolhemos confiar em Ti. Agradecemos porque estás sempre perto, mesmo quando o coração está quebrantado. Dá-nos força, coragem e esperança para continuar, lembrando que em Ti somos mais que vencedores. Ajuda-nos a descansar na Tua palavra e a permanecer firmes em nossa fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, mesmo em meio às dores, Deus nos oferece esperança. Nos próximos momentos, vamos refletir sobre como essa esperança nos ajuda a tomar decisões sábias, viver com propósito e transformar nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. A esperança cristã também nos guia na tomada de decisões e na forma como vivemos o nosso dia a dia. Quando confiamos em Deus, nossas escolhas passam a refletir fé, discernimento e sabedoria, em vez de impulsos ou medo. A esperança em Cristo nos dá clareza e nos ajuda a caminhar com segurança, mesmo diante de caminhos desconhecidos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando colocamos nossa confiança em Deus, a esperança nos ajuda a agir com coragem e fé, mesmo quando o futuro parece incerto. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e que podemos contar com a direção do Senhor em cada passo. Essa confiança transforma a nossa vida. Passamos a buscar a vontade de Deus em cada decisão, seja nos relacionamentos, no trabalho, na família ou nas escolhas pessoais. E mesmo quando cometemos erros, a esperança nos encoraja a nos levantar, aprender e continuar, confiando que Deus ainda tem planos para nós. A esperança também nos permite ver oportunidades em meio aos desafios. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, nossa visão se estreita e só conseguimos enxergar problemas. Mas a fé nos dá perspectiva. Aprendemos que cada desafio pode trazer crescimento, aprendizado e experiências que fortalecem nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos lembra: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos dá a segurança de que Deus não abandona seus projetos. Ele está sempre trabalhando em nossa vida, mesmo quando não percebemos. Além disso, a esperança nos motiva a agir com propósito. Não somos chamados apenas a passar pelos dias, mas a viver de maneira significativa, ajudando os outros e refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Quando a esperança se manifesta em nossas atitudes, influenciamos positivamente nossa família, amigos e comunidade. Talvez você esteja enfrentando decisões difíceis ou se sentindo perdido sobre o caminho a seguir. Lembre-se de que a esperança em Cristo nos dá a direção. Ela nos permite agir com sabedoria, buscar conselhos na palavra de Deus e confiar que Ele endireitará nossas veredas, mesmo quando não vemos a estrada completa. Vamos orar juntos. Senhor Deus, agradecemos, porque a esperança em Ti nos dá direção e sabedoria para nossas escolhas. Ajuda-nos a confiar de todo o coração, a buscar Tua vontade em cada passo e a agir com coragem e fé. Que possamos ser instrumentos de amor e luz onde estivermos, refletindo Tua esperança para os que nos cercam. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã, a esperança cristã nos fortalece não apenas nas dificuldades, mas também em cada decisão, nos tornando pessoas mais firmes, confiantes e capazes de viver de acordo com os propósitos de Deus. No próximo momento, vamos refletir sobre como essa esperança nos ajuda a permanecer firmes em meio às provações e a inspirar outros a confiar no Senhor. A esperança cristã nos sustenta especialmente nos momentos de provação. Todos nós enfrentamos desafios que parecem maiores do que nossa força.
situações que testam nossa fé e nossa paciência. Mas é exatamente nesses momentos que a esperança se torna um alicerce firme para a nossa vida. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto, como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos renova. A esperança não apenas nos ajuda a suportar as dificuldades, mas também nos fortalece para seguir adiante com coragem e determinação. Assim como a águia que se eleva acima das tempestades, podemos enfrentar os problemas com perspectiva e confiança, sabendo que o Senhor está conosco. Muitas vezes, a tentação é desistir ou deixar que o desânimo domine nosso coração. Mas a esperança nos lembra de que cada desafio tem um propósito e que Deus está operando mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que todas as dificuldades e sofrimentos não podem nos separar do amor de Deus. Nada no mundo é capaz de apagar a esperança que temos em Cristo. Essa certeza nos dá coragem para testemunhar da fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor está desesperançado. Nossa perseverança inspira outros a buscar a mesma confiança que temos em Deus. Cada gesto de fé, cada oração sincera, cada palavra de encorajamento se torna uma semente de esperança plantada no coração de alguém. A esperança nos permite olhar para além do imediato. Quando estamos mergulhados em problemas, é fácil nos concentrarmos apenas nas circunstâncias atuais. Mas a fé nos ajuda a enxergar que Deus trabalha em prol de um bem maior, que nem sempre compreendemos de imediato. Nossa esperança se ancora nas promessas divinas, que nunca falham e sempre se cumprem. Mesmo quando sentimos medo ou insegurança, podemos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Ele nos garante vitória sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer situação que pareça impossível de superar. Essa vitória não depende da nossa força, mas do poder de Cristo em nós. Vamos orar juntos. Senhor amado, obrigado porque a nossa esperança em Ti nos dá força para continuar, mesmo quando enfrentamos desafios difíceis. Ajuda-nos a permanecer firmes, confiando no Teu amor e na Tua fidelidade. Que possamos ser testemunhas da Tua esperança, inspirando outros a confiar em Ti. Fortalece nosso coração, nossa mente e nosso espírito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã, que a esperança em Cristo continue a sustentar você, fortalecendo sua fé e enchendo sua vida de paz, coragem e confiança. No próximo momento, vamos concluir nossa reflexão, lembrando como essa esperança transforma nossa vida inteira e nos prepara para viver com propósito e alegria. Chegamos ao momento de concluir nossa reflexão sobre a esperança cristã em tempos de incerteza. Ao longo deste vídeo, vimos que a verdadeira esperança não é apenas desejar que as coisas melhorem, mas confiar em Deus, em seu amor, em suas promessas e em seu cuidado constante. A esperança cristã nos dá firmeza diante das dificuldades, nos fortalece nas perdas, nos orienta nas decisões e nos torna luz para os outros. Ela nos lembra que mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo, Deus está conduzindo nossa vida, transformando desafios em oportunidades e dor em crescimento. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A esperança que temos em Cristo é inseparável da fé. É crer no que ainda não se vê, confiar no que ainda não aconteceu, sabendo que Deus é fiel e suas promessas nunca falham. Quando enfrentamos momentos de incerteza, podemos nos sentir fracos, desanimados ou até sozinhos. Mas a Bíblia nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, que Ele renova nossas forças e que sua graça é suficiente para nos sustentar. Essa é a esperança que transforma vidas. Portanto, querido irmão, querida irmã, escolha hoje colocar sua esperança no Senhor. Olhe para Ele em oração, busque sua palavra, confie em suas promessas e permita que o Espírito Santo encha seu coração de paz, alegria e coragem. Lembre-se,
A esperança em Cristo é uma âncora firme, uma luz que nunca se apaga e um farol que pode guiar outros em meio à escuridão. Vamos orar juntos neste momento de encerramento. Senhor nosso Deus, agradecemos porque em Ti encontramos esperança verdadeira. Obrigado porque mesmo em tempos de incerteza, podemos descansar na Tua fidelidade e confiar no Teu amor. Fortalece nossa fé, renova nossas forças e ajuda-nos a ser luz e esperança para aqueles ao nosso redor. Que a Tua paz guarde nossos corações e nossas mentes, e que possamos viver confiantes em Ti todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, fortaleceu sua fé e trouxe esperança para sua vida, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. Curta este vídeo, se inscreva no canal Horizonte da Fé e ative as notificações para não perder nossas reflexões semanais sobre a Palavra de Deus. Lembre-se, mesmo quando tudo parece incerto, Deus permanece fiel. Coloque sua esperança nele e você experimentará uma alegria e paz que o mundo não pode oferecer. Que Deus abençoe você ricamente hoje e sempre.